Dark Souls 2 preserva o espírito desafiador e o estilo do game anterior, mas traz diversas melhorias que tornam os sistemas e mecânicas de jogo mais claras para o usuário. Alguns elementos, como a cidade de Majula, tornam o gerenciamento do personagem uma atividade mais fácil, não por simplificar ou tornar a evolução mais rápida, mas simplesmente por concentrar os personagens necessários para isso em um só lugar, e mesmo isso depende do jogador. O combate parece o mesmo de sempre, mas há mudanças importantes e os jogadores veteranos do Dark Souls original precisarão se acostumar com os novos movimentos e quadros de animação. Mais do que ser um jogo difícil ou sádico, Dark Souls 2 é um game que respeita a capacidade do jogador em explorar e descobrir os segredos por trás das ruínas, cavernas e vales sombrios apinhados de mortos-vivos e coisas piores. Seja com a ajuda de guias e wikis online ou através da tentativa e erro, Dark Souls 2 é sobre explorar, descobrir e principalmente prevalecer sobre os desafios que o jogo oferece. A experiência é bastante focada na exploração, experimentação e combates intensos. Qualquer criatura, por mais insignificante que pareça, pode matar o seu personagem. E vai, se você der bobeira. É um jogo bastante diferente da maioria dos títulos atuais, que costumam segurar você pela mão e apontar para tudo o que ele precisa ver e saber. O jogo parece difícil, mas não é injusto. Todas as mortes são culpa do jogador. Por isso, quando você triunfa em Dark Souls 2, a satisfação da vitória é muito maior do que em outros jogos atuais. Dark Souls 2 segue a jornada de um morto-vivo em busca de uma cura para sua maldição, ao menos no começo. Descobrir o que está acontecendo e compreender as consequências dos seus atos é parte da experiência. O jogo não tem ligação direta com o primeiro Dark Souls, mas se passa no mesmo mundo. A história acontece na sombria Drangleic, uma terra devastada, cheia de segredos e perigos mortais, onde humanos, dragões e gigantes lutam por eras, em um ciclo que parece não ter fim. As áreas que você visita são sempre chamativas e cheias de personalidade, com construções, geografia e vegetação bem diferenciadas. Cada região de Drangleic traz novos desafios, criaturas e inimigos, assim como uma cota generosa de tesouros e mistérios para quem ousar procurar. Dark Souls 2 é um jogo de mundo aberto, sem nenhuma restrição para exploração, além da habilidade do jogador e o poderio do personagem. As fogueiras facilitam o ir e vir pelo mundo e incentivam a exploração, uma vez que agora o teleporte entre elas é liberado desde o começo. Basta você acender uma fogueira para incluir aquele ponto na lista de locais acessíveis. A ambientação, seja pela trama enigmática ou pelos cenários bem desenvolvidos, instiga o jogador a explorar o mundo e buscar formas de acessar lugares difíceis, como um enorme poço no meio de Majula, a cidade inicial que serve como hub para o jogador. É uma descida difícil e que exige um item específico para evitar a morte, mas boas recompensas esperam no fundo do poço. Em Dark Souls 2, dominar o sistema de combate, compreender os atributos do personagem e determinar os melhores itens e equipamentos para o seu estilo de jogo são tarefas complexas, que podem tomar um bom tempo, dentro e fora do game. A adição do item Soul Vessel permite aos jogadores experimentarem modelos diferentes para seus personagens. Esses são itens raros, e sua utilização não pode ser leviana. Veteranos de Dark Souls perceberão que a essência do combate aqui é a mesma do jogo anterior. São os mesmos botões para golpear, bloquear e esquivar. Atacar por trás ainda é a opção mais efetiva, embora agora seja mais difícil de executar. Os movimentos de combate dependem da barra de vigor, o que impede os jogadores mais acostumados com RPGs de ação, ao estilo Diablo, de simplesmente esmagar botões rumo ao triunfo. É preciso pensar cada golpe, rolar na hora certa, calcular se o bloqueio é uma boa alternativa contra a pancada inimiga. Mesmo o rolamento já não garante invulnerabilidade. Cada luta em Dark Souls 2 é um combate pela vida. Now, be one with the dawn. Dark Souls 2 tem muitas áreas cheias de segredos, guardados por perigos terríveis,
e nem sempre acompanhados por tesouros valiosos. O jogo não segura sua mão, nem mostra em destaque para onde ir ao chegar em um novo local. Aqui, a curiosidade é atiçada, mas deve ser sempre acompanhada pela cautela. O mesmo vale para o enredo. Muitas histórias podem ser descobertas conforme se conversa 4, 5 vezes com o mesmo NPC. Outras são sugeridas pelos personagens e pela ambientação. Você pode optar por desvendar os mistérios e masmorras de Dark Souls 2 sozinho, na raça, explorando, morrendo e voltando para uma nova tentativa. Ou pode dedicar parte do seu tempo fora do game, estudando as wikis e participando de fóruns de discussão. Tomar notas sobre o que vai encontrar pela frente não é uma trapaça menor. De fato, essa colaboração fora do game é uma das coisas mais divertidas sobre Dark Souls 2. Você se sente parte de uma fraternidade mística que conhece aquelas palavras secretas e símbolos mágicos. A sociedade dos jogadores verdadeiramente hardcore. Dark Souls 2 pode ser enfrentado sozinho do começo ao fim, mas fica um pouco mais fácil com a ajuda de outros jogadores em um modo cooperativo, ou mais difícil, quando outros jogadores substituem inimigos comuns. A principal vantagem de ter seu personagem vivo em Dark Souls 2 está, de fato, no multiplayer. Apenas heróis vivos podem invocar outros jogadores para ajudá-los em batalhas contra os chefões, por exemplo. O jogador novato consegue assimilar mecânicas de jogo importantes antes de enfrentar os perigos de Drangleic. A impressão que fica é que Dark Souls 2 não é difícil, o jogador só não pode ficar de bobeira. Jogar totalmente offline é uma alternativa, mas elimina também as emocionantes lutas contra jogadores invasores. Para completar, há opções de New Game Plus, e depois New Game Plus Plus, que permite começar tudo de novo mantendo os níveis, almas e atributos, assim como o equipamento conquistado, com exceção de alguns itens como chaves e o King's Ring, por exemplo. O estilo visual macabro dos personagens enriquece muito a experiência e imersão, oferecendo um mundo onde mesmo um simples NPC, como uma vendedora que carrega vários cacarecos, se torna memorável.